Lição 2, 14 de abril de 2024. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Texto áureo. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13 versículo 24. Verdade prática. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14. E capítulo 3 versículos do 1 ao 10. Mateus 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. Mateus 3. E, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores, toda a árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Comentário, introdução. Nesta lição, estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu, palavra-chave, porta, e, portas e caminhos. 1. A porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e, ao redor de todo o edifício, havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. 2. O caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso, a palavra apertado vem do verbo grego tlib, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto, amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. 3. Porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. Segunda, porque entrar pela porta estreita é difícil. Uma porta aberta, porém, difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse: o egoísmo, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. 2. As oportunidades da porta larga são atraentes.
Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 3. As razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Terceira, entrando pela porta e pelo caminho do céu. 1. Arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino, João Batista, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova alianças, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento. Pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. 2. Confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial como no dia da expiação. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados e afirma que crê em Deus poderoso e Salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. 3. Produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Isso era prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento. Uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Conclusão: no momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Revisando o conteúdo. 1. O que significa dizer caminho apertado? Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. 2. O que a porta larga e o caminho espaçoso simbolizam? A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. 3. O que o Senhor Jesus ensinou a respeito de fazer o caminho da porta estreita? Nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. 4.
O que a porta estreita requer da pessoa? A porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. 5. Que tipo de disposição deve haver no arrependimento bíblico? Trata-se de uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador.